semana passada, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, nós falamos sobre a questão de que as nossas ofertas, esse assunto que a gente raramente, para a maioria das pessoas é a primeira vez que você ouve esse assunto, mesmo você estando na igreja há 5 anos. Que é a última vez que eu falei sobre isso, é muito raro eu falar sobre isso, mas está na Bíblia e Deus nos coloca bem claro nesses 2 capítulos sobre o assunto de ofertas na igreja. É mais ou menos assim, para você que está tentando entender tudo isso. O Velho Testamento foi escrito para os judeus, primariamente. Para os judeus, e ali eram as leis, eles tinham que obedecer aquelas leis. Eles não podiam comer, por exemplo, peixe liso, um surubim, não podiam. Não podiam comer surucucu, não podiam comer cavalo, que é uma delícia lá na França, Então, como é que a gente decide o que nós vamos ficar, o que nós vamos ficar? O Velho Testamento então foi escrito para eles. Agora, todas as leis que se repetem no Novo Testamento, elas são para nós. Se ela não se repete no Novo Testamento, então ela não é para nós, porque Jesus é o fim da lei. E tem mais. O apóstolo Paulo escreve que o Velho Testamento, as leis do Velho Testamento foram escritas justamente para mostrar como o homem é incapaz de fazer o mínimo que Deus pede. Que nós somos fracos como seres humanos, que Deus colocou só o mínimo, Ele tenta conseguir fazer só isso, e os homens não conseguiam fazer nem o mínimo, muito menos viver uma vida santa, que pudesse estar na presença de Deus. A Bíblia diz que na verdade a lei foi para mostrar como a gente não presta. E eles tentaram, Israel tentou durante 4.000 anos viver pela lei e não conseguiam. A ponto que Deus falou para Moisés: olha, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí uns parênteses, senão vai morrer todo mundo. E vamos fazer o seguinte, em vez aqueles casos de adultério, aqueles casos que era para matar na pedrada, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir divórcio. Porque senão vai matar todo mundo, porque ninguém conseguia viver aquelas leis, e os fariseus tentavam, e até em tentar viver as leis, eles erravam nas leis principais, que era de amar o próximo. E então, tudo isso Deus fez para mostrar que era impossível a gente se salvar a si mesmo, que nós precisávamos da ajuda dele. Por isso que então no tempo certo ele veio e disse: agora eu vou cumprir a lei. E ele podia, Jesus podia, porque ele era Deus. Deus pode tudo, E Jesus então cumpriu a lei. Ele veio, se tornou ser humano e também 100% Deus, 100% ser humano. E ele então cumpriu a lei e morreu pelo nosso pecado. Não era para ele morrer, mas ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, de toda a humanidade. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, verso 4, um verso que todo mundo tem que ter ali sublinhado na sua Bíblia, diz assim: o fim da lei do Velho Testamento, o fim. Sabe o que é fim? Quando não passa mais filme, O fim da lei é Jesus, é Cristo. Ele terminou, não tem mais, nós não vamos mais, Deus não quer que você tente guardar aquela lei. Agora, no Novo Testamento ainda existem muitas coisas que se repetem do Velho, e essas são para nós, não para nossa salvação, mas para nós amarmos o nosso próximo, para nós honrarmos a Deus. Mas a nossa salvação não depende do nosso bom viver. A nossa salvação depende única e exclusivamente, de início a fim, o apóstolo Paulo diz em Romanos, depende de Jesus. Senão nós estamos em maus lençóis, nós vamos para o inferno, se depender de nós. Quantos já erraram feio depois que aceitou Cristo? Aceitou Cristo e ainda errou? Pois é. Então a gente já estava na perdição. Então Jesus diz assim: olha, não, Ele morreu por nós, então Ele levou o meu inferno, Ele pagou a minha dívida. Agora ainda existem coisas que Ele quer que eu faça, porque são importantes, eu amar o meu próximo, porque a Bíblia diz, ter Jesus como Senhor e amar o seu próximo.
Então as leis que se repetem, por exemplo, no Velho Testamento diz, não adulterarás. No Novo Testamento diz, não adulterarás. Por quê? Porque isso é uma lei que contra o seu próximo. E Deus quer que você, então, ame o seu próximo. Ele diz, não minta. Aí no Novo Testamento, não minta. Não roube, não roube. Então essas coisas são para nós, continuam para nós. Essas que se repetem. Nessa questão de dízimo, ela não se repete. Hebreus capítulo 7 fala em dízimo bastante, mas ele está usando o dízimo até como um exemplo totalmente, não tem nem a ver com dinheiro. Ele está mostrando realmente como que Jesus podia pagar o nosso pecado. E ele usa várias vezes no capítulo 7, é interessante, ele refere, eu acho que umas 7, 8 vezes ao dízimo, mas falando como que até o Levi deu o dízimo para Melquisedeque. E Levi não era nem vivo no tempo de Melquisedeque. Como é que ele deu o dízimo? Através do avô dele. O avô, Abraão deu o dízimo lá para Melquisedeque. E como o Levi estava nos genes, na genética do Abraão, Deus diz, olha, o Levi deu também, porque ele fazia parte. E aí ele traz isso e mostra assim, nós também, Jesus, nós não estávamos nem vivos quando Jesus morreu por nós. Nós não tínhamos nem pecado ainda. Mas como Jesus está em nós, a nossa genética está nele, e então o pagamento dele valeu para nós mesmo antes de nós nascermos. E quando nascemos, nós já nascemos, e a salvação dele, a morte dele, a crucificação dele, a ressurreição dele, vale para nós. Nós estamos nele. É essa lição onde falo disso. E o único outro lugar é Mateus 23, 23, que ainda é Velho Testamento, porque Jesus não tinha morrido. A época do Velho Testamento é até a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, na verdade, a morte de Jesus. A partir dali nós entramos então na época da igreja, que foi então inaugurado no dia de Pentecostes, onde Deus deixou de habitar no templo de Jerusalém. Ele saiu de lá, por isso que rasgou o véu, o Espírito saiu de lá e foi morar na igreja, que é o novo templo que Deus já havia profetizado. E por isso o apóstolo Pedro diz assim, vocês irmãos e irmãs, vocês são pedras vivas que estão sendo edificados como o templo de Deus. Então o novo templo de Deus é esse, somos nós, né? Não mais pedra de verdade, mas carne e osso, almas que tem o Espírito de Deus em si. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, voltando a essa questão das ofertas, Deus então ele vai dizer aqui, olha só, a lei do dízimo não se repete no Novo Testamento. E ele então nos dá o como nós devemos lidar com a questão de ofertas. Por isso que aqui na igreja nós não chamamos de dízimo, porque você não vê mais esse termo no Novo Testamento. É ofertas. E entenda por quê. Semana passada nós paramos mais ou menos no verso 6, onde ele diz assim, ele está estimulando lá o pessoal de Corinto, ele diz, olha, complete o que vocês começaram. Complete o que vocês começaram. Não pare pelo meio, porque tem muita gente que é fogo em palha, né? Na hora de fazer o compromisso ele vai, eu vou. Depois ele parece bateria velha, né? Aí não, só na primeira arrancada. Depois ele esmorece, ele perde o gás. Deus diz, olha, complete, porque obediência para Deus é fazer o que ele diz, fazer por completo. E fazer por completo. Deus quer que você termine aquilo que você começou, não deixe pela metade. Deus é um Deus que gosta de que você termine, que você tenha tanta terminativa quanto começativa, né? No verso 7, então, ele fala, e nós falamos sobre isso, ele diz assim, que assim como vocês capricham, vocês têm excelência em outras áreas, eu quero que vocês sejam excelentes nessa área de generosidade, nessa contribuição, nesse privilégio, nessa graça de contribuirmos para a obra de Deus. Aí, no nosso caso aqui, seria assim como vocês têm um programa fantástico, Nova Kids, Nova Teens, dos jovens, você tem um programa fantástico de oficina do casamento, você tem um programa legal para os idosos, você tem um programa legal no CENIB, eu quero agora que vocês também sejam legal
nessa parte de contribuírem. Eu quero que vocês sejam generosos. Eu quero que vocês aperfeiçoem essa parte também. No verso 8, que é um dos versos mais importantes, não lhes estou dando uma ordem. Não é interessante isso aí? Porque no livro de Malaquias, ele diz, eu mandei, e vocês estão me roubando, porque eu mandei vocês pagarem e vocês não estão pagando. Isso era mandamento. Aqui ele diz assim, não estou dando uma ordem. Olha só como mudou. A questão das ofertas não são mais uma ordem. A ordem é aquilo que o leão faz para você, né? O imposto de renda diz assim, pague 27,5%, desconte uma parcelinha miserável, né? Pague 15%, desconte outra, né? Aquilo ali, aquele pequeno, e é uma ordem. E a gente dá sem muita vontade, mas a gente dá porque a gente não quer pente fino e a gente não quer, né? A gente não quer problema, não quer multa e não quer cadeia. Por isso que a gente dá. Mas olha, não é uma ordem. Não é uma ordem. E Deus vai falar sobre honestidade. A igreja tem que ter uma honestidade tão grande que ninguém vai questionar, as pessoas não vão se opor por causa do elemento humano, sim, entendendo que não é uma ordem de Deus, mas olha só o que ele diz, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha só a base de nossa oferta. Deus diz, eu quero ver quanto você me ama. Eu quero ver quanto você me ama. E sua oferta vai dizer para mim quanto você me ama. Deus diz aqui, nossas ofertas são uma prova da sinceridade do nosso amor. Agora tem uma outra frase aqui interessante. Comparando o meu presente com o presente dos outros. Deus fica comparando as coisas. Sim, ele está falando isso aí. Olha só, Deus tem um jeito diferente, né? Comparando com a dedicação dos outros. Ele dá 1.000 dos 20, o outro dá 500 dos 5. Quem ama mais? Entendeu? É isso que Deus está dizendo. E Ele vai dizer, é de acordo com aquilo que você ganha. E Ele vai dizer, olha só, é por isso que até a pessoa pobre, ainda pode dar um presentão. Não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade, quero verificar. Então veja só, primeira verificação, Deus vai dizer, você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Aí o exemplo que ele nos dá, ele diz, olha assim, olhe para Jesus, Jesus estava em todos os lugares, todo tempo, todo lugar, né? Ele era Deus Espírito, então ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Deus então se limitou a uma pessoa, a um lugar por vez, na pessoa de Jesus, por toda a eternidade. Ele vai ser assim, por amor a nós. Ele teve que se tornar ser humano para poder ser nosso Salvador, e Ele até hoje é um ser humano, juntamente com a sua divindade. Então ele diz assim, esse grande presente, através desse grande presente de Jesus, que era rico, Ele se fez pobre por amor a nós, para que pela pobreza dele, por dar tudo que Ele tinha, nós pudéssemos ser ricos. Ele disse, aqui é o nosso exemplo, isso aqui é a nossa motivação. Nossa motivação, primeiro, não deve ser porque o ladrão vai assaltar a gente. É por isso que Deus mudou o conceito do Velho Testamento. Eu dei durante 25 anos da minha vida, eu dei a minha oferta para Deus com medo do ladrão, do raio e da ferrugem. Eu não queria que ferrugem destruísse meus brinquedos, naquele tempo tinha muito brinquedo de ferro. Eu não queria que o raio, né, matasse os meus animais de estima, e eu não queria que o ladrão assaltasse o meu dinheiro. Era isso. E muitas pessoas não, a gente paga para Deus como se fosse um seguro anti-incêndio, anti-roubo.
E a motivação, então, não é a motivação que Deus quer. Deus quer a motivação de amor. No Novo Testamento é uma outra base. O que Deus quer é que a gente ame a Deus e ame os outros. Essa é a motivação. Não é para dar, para ganhar. A gente dá e ganha, a Bíblia diz, nós vamos ver daqui um pouco. Mas não pode ser essa motivação. Deus não quer essa motivação. Não é para Deus não mandar ou não deixar o ladrão chegar. Sim, Deus não vai deixar o ladrão chegar se você dá por esse motivo. Ele vai honrar, mas isso aí é uma mentalidade infantil. O que Deus quer é que você tenha uma mentalidade madura, de amor, de reconhecer o tamanho de Deus e o tamanho da bênção de fazer parte da família de Deus e que o seu amor seja enorme. É isso que Deus quer. Deus quer desenvolver o seu amor. As nossas ofertas são apenas mais uma forma pelo qual nós podemos treinar e praticar, ensaiar, desenvolver o nosso amor por Jesus. E por isso que a nossa motivação é Jesus, é o nosso amor por Jesus. Deus diz para a mulher, respeite o seu marido. Muitas vezes a mulher diz, mas meu marido não merece respeito. E não merece mesmo não, ele merece um cascudo. Mas, muitas vezes, mas não é o seu marido que está exigindo esse respeito. A motivação de você respeitar seu marido não tem nada a ver com o seu marido. Quem está exigindo, quem está falando, quem está dando essa ordem, respeite o seu marido, não é o marido. Quem é? Aquele que se deu por nós, deixou a sua glória, se empobreceu para a gente ser rico. É Ele que disse, eu quero que você respeite. Quando Deus diz para o homem, ame a sua mulher, e tem mulher difícil, olha, Deus não diz que você ama a sua mulher porque ela é bacana, porque ela é sensual, que ela te traz muito, muito dinheiro. Você não ama a sua mulher, quando Deus manda o homem amar a mulher, não ama a mulher por isso, por aquilo. Você ama a sua mulher, independente do estado que ela estiver, se ela está chata, se estiver feia, se estiver bonita, se estiver gorda, magra, esquelética, deprê. Deus ame a sua esposa. Ele é a causa. Então, o motivo de eu amar essa pessoa, no caso sua esposa, que talvez seja difícil, não tem a ver nada com a sua esposa, tem a ver com Deus. Então a motivação do Filho de Deus é Deus, não é a pessoa. Aí fica muito mais fácil, né? Porque aí eu entendo, quanto mais difícil essa pessoa de eu amar, maior a bênção. Mas eu amo a Deus. Por exemplo, para eu amar a minha esposa é mais fácil, né? Talvez do que você amar a sua esposa, mas o seu galardão é maior. A sua obediência a Deus é maior, o seu amor a Deus é maior, porque quanto maior o sacrifício, maior a sua demonstração de amor a Deus. Você está entendendo por que todo mundo ganha? E assim também com nossas ofertas, a motivação do nosso coração não é aquilo que eu vou ganhar, não é a segurança que Deus vai dar, se bem que Ele dá essas coisas também, mas é o amor que eu tenho por Ele. É a prova da sinceridade do nosso amor para com Ele. Aí no verso 10 ele diz assim, então esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam. Convém. É bom que você contribua. Não é uma ordem, ele está fazendo uma sugestão. É bom que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra. Deus quer que você complete aquilo que você propôs. Então uma das coisas que você entende aqui, ele vai falar mais um pouco sobre isso. Deus quer que você proponha a cada ano ou a cada mês, dependendo de como você ganha, que você proponha quanto você gostaria de dar. É tipo assim, quando você está planejando alguma coisa, você vai dar um presente para alguém, você calcula quanto você tem, quanto é que você poderia dar naquele presente. Deus diz assim, calcule, proponha, faça um plano, né? Proponha. Não é para você chegar sem pensar. As ofertas precisam
ser pensadas. E uma vez que você pensa e você planeja, você vê que você pode, então você dá e faça o seu máximo para completar aquele seu plano. Agora completa em verso 11 a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo de concluí-la. Olha só de novo, Deus está dizendo: eu quero que vocês terminem tão bem quanto vocês começaram. Deus gosta de terminativa, né? Deus gosta que você conclua aquilo que você começa. Aí ele diz assim, no final do verso 11: de acordo com os bens que você possui. Então, mais uma vez aqui você vai ver que proporcionalidade, que é um dos elementos do dízimo. O dízimo era um percentual, e na verdade, um imposto único é o imposto mais honesto que existe. Na Bíblia, os governos bons tinham um imposto único. Tem muitos motivos, não vou entrar na política disso. Um dia eu vou explicar por que isso é verdade. Isso é bom para a nação, e a nação, na verdade, vai ganhar com isso, em vez de ter impostos diferentes, percentagens diferentes de acordo com o dinheiro que você ganha. Na verdade, precisa ser proporcional, uma só proporção. Existe um segredo por trás disso. É o governo socialista, é uma influência socialista que diz: não, o cara ganha mais, então ele tem que pagar mais percentagem. O plano bíblico é uma percentagem. Você ganha pouquinho, você vai dar aquela percentagem pequena. Você ganha média, você vai ganhar aquela mesma percentagem. Então você vai dar mais, mas a percentagem é a mesma. Então Deus está dizendo aqui que as nossas dádivas, elas precisam ser planejadas de acordo com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós temos. Então, se Deus tem dado mais para você, Deus obviamente vai achar que você precisa dar um presente maior para Ele. E Deus avalia. Deus tem dado tanto para nós, e Deus avalia, e Deus sabe quanto é que Ele tem dado esse ano para você. Ele sabe quanto Ele deu esse mês para você. E Ele está vendo quanto é que você vai dar para Ele no presente de Natal. Entendeu? E Deus ainda avisa. Às vezes, não, eu nem penso nessas coisas. Mentira, todos nós pensamos nessas coisas. E Deus ainda diz: e tem mais, eu estou pensando nessas coisas. Eu quero ver. Não porque Deus precisa do micro-ondas. Não porque Deus precisa de um presente grande. Mas Deus entende que aonde está o nosso tesouro, ali estará nosso coração. É tipo assim, aquele homem que ele nunca dá nada para a mulher, não dá um presente. Ele acha que só ela em ter ele em casa todo o tempo já é o maior presente do mundo, né? Isso é muito ego, não é não? O que você quer mais? Você já me tem? Né? Mas na verdade, por mais que sim, essa mulher tem esse grande tesouro que é você, cara, um presente é muito bom ganhar, não é não? Um presente, uma surpresa, uma viagem, uma máquina que você sempre quis, uma panela especial, sei lá, um cupom para alguma coisa maravilhosa. Já tem mulher agora. Não estou pregando sobre marido e mulher, isso foi ontem. Já tem mulher olhando o marido. Não, nós estamos falando sobre ofertas para Deus, né? Volte. Então, porque assim, o homem que nunca dá nada para a mulher, e ele tem capacidade, é porque na verdade ele não está pensando muito na mulher. Porque assim, o homem que está pensando na mulher, mesmo que ele seja pobrezinho, ele pode não poder comprar um presente, mas ele vai, se ele está pensando na mulher, ele vai dar o jeito de pelo menos pegar uma rosa, vai ter o trabalho de pegar uma rosa lá em algum quintal de outro e cortar, de preferência pedir licença, né? E cortar a rosa e levar, né? E saber que foi um ato, um esforço para dar aquele presente, ou ele vai, porque isso diz: eu amo você. É isso, o presente diz: eu amo você,
E por isso eu me desgastei. E Deus então entende isso, que quando as pessoas nem pensam em dar a oferta para o reino dele, na verdade, ele não é muito precioso ao nosso coração. E ele quer ser a sua primeira paixão. Então ele diz assim, verso 12: então, se há prontidão, se há essa vontade, se há essa vontade de dar, se existe essa prontidão para se dar, a contribuição é aceitável, é um bom presente, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Aqui ele está dizendo, olha, você não tem quase nada, então você não vai poder dar muita coisa, mas Deus ainda quer ver se você gosta dele. É aquele marido pobrezinho que está passando por vacas magras, está desempregado, e o seguro acabou, e o negócio está feio, não consegue outro empregado, mas olha, quando for o aniversário da sua esposa, nem pense em chegar em casa assim, esse ano eu não posso nada porque eu estou desempregado. Não, o homem que está desse jeito, ele vai fazer um cartãozinho bonito, ele vai dar um jeito de arranjar alguma coisa para dizer você é preciosa, e vice-versa. E é isso que Deus está dizendo, não é de acordo com aquilo, é de acordo com aquilo que você tem. Então existe uma proporcionalidade. Sim, Deus olha a proporcionalidade. Quem muito tem, Deus quer um presente maior. Não exija, mas está de olho. E depois no capítulo 9, ele vai falar das consequências. Ele está de olho, e quando ele vê que você não ama muito ele vai te ensinar umas lições. Quando ele vê que você ama muito ele também vai te recompensar, porque ele quer que você continue o amando acima de todas as coisas. E por isso há uma recompensa ligada também a ofertas, que é o que nós vamos discutir no capítulo 9. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, olha, essa cidade de Corinto, essa época deles, eles estavam bombando, eram vacas gordas. Jerusalém estava uma miséria, eles estavam em vacas magrérrimas. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. E como está escrito, que fala lá do Velho Testamento, né, do maná: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Deus, na sua igreja, Ele sempre vai colocar algumas pessoas, e logo em seguida Ele fala sobre isso. Ele diz, agradeço a Deus ter posto no coração do Tito. Deus vai colocar em toda a igreja, Ele vai colocar algumas pessoas que ganham mais do que outras, e Ele vai deixar algumas pessoas passarem momentos ralados. Sabe por quê? Deus está provando nosso coração, porque nós damos para o reino de Deus através das ofertas da igreja, mas também de ofertas para os nossos irmãos da igreja, que também é igreja. E Deus está vendo se Ele dá mais para um, porque o que Deus quer na igreja é que a gente ame uns aos outros. Se todo mundo está bem, ninguém tem necessidade, não tem muito o que a gente amar. Mas quando uma pessoa tem mais e outra pessoa está em falta, essa pessoa que tem mais, ela naquela hora, ela pode contribuir, pode ajudar com aquela outra pessoa, ela está amando. E essa pessoa, por sua vez, vai se alegrar e vai orar, e qualquer coisa, olha, e deixa eu te ajudar lá na sua casa. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar a pintar a sua casa. Você compra tinta e eu faço a pintura. Entendeu? Então vai haver esse intercâmbio. O que Deus quer na sua igreja é esse intercâmbio. Ele quer esse intercâmbio com Ele quer esse intercâmbio com os irmãos. Por isso que sempre na igreja vai ter algumas pessoas. Olha, essa ideia comunista de todo mundo ter igual,
como é o que queriam na Venezuela, você vê como é que é. Todo mundo vai ter igual, sim. No final ninguém vai ter nada. Vai começar, vai baixar. Todo país que fez essa experiência acabou assim. Começaram países ricos, aí resolveram dividir para todo mundo, e no final todo mundo tem igual. Não é assim. Você tem que entender, esse plano parece ser uma coisa boa, mas não é. Deus diz assim que Ele sempre dá, porque Deus quer. Ele quer que as pessoas amem as outras. Então Ele vai colocar sempre do lado daquela pessoa que falta, Ele vai colocar uma pessoa que tem mais, porque Ele quer que essa pessoa ajude a outra. Agora, se essa pessoa, em Tiago ele fala, se essa pessoa que tem mais, e Deus deu mais para você poder ajudar aquela pessoa que tem menos, Ele deu mais para você poder ofertar, você ser generoso. Se Ele não der, aí Deus diz que Ele condena e desgraça você com a sua riqueza. Por quê? Porque você não entendeu o recado de Deus. Esse dinheiro não foi você que ganhou. Deus te sorteou. Deus te deu essa graça, Deus te beneficiou. Por quê? Porque Ele queria que você tivesse essa bênção de ser um benfeitor para outras pessoas. Você está começando a entender como é que ofertar faz parte do plano de Deus, de nós amarmos uns aos outros? E que não é uma lei pelo qual a igreja terá seus fundos, e sim, é um plano da igreja. O que Deus quer do povo? Ele diz assim: eu quero que você ame Jesus, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, e o ame acima de todas as coisas, e que ame os seus irmãos. São os dois mandamentos, e esse encaixa nesse segundo também. Agradeço a Deus por ter posto no coração do Tito o mesmo cuidado que eu tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo com vocês com entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele nós estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, era uma pessoa que era bem vista, todo mundo confiava nele, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Então, uma das coisas importantes na igreja, e com esse pensamento nós vamos terminar, Deus quer que na igreja haja transparência, que haja honestidade. Às vezes as igrejas viram tipo, na cabeça das pessoas, viram tipo o governo federal. A maioria das pessoas não entendem que o governo não tem dinheiro, ela não fabrica dinheiro. Quem fabrica a riqueza é o povo. O governo só pega aquela nata, ele pega assim aquela percentagem do pessoal. Quando um governo começa a fabricar cédulas, não dinheiro, cédulas, então simplesmente cada célula vale menos. É como se isso aqui valia 10 cédulas, agora esse monitor. Aí o governo bota para imprimir dinheiro, porque estão no aperto. Mas adivinha, essas novas células não são nova riqueza. Nós vamos só dizer que agora 20 cédulas vão comprar esse mesmo televisor. Isso chama-se inflação. Então o que Deus quer que a gente entenda nesse contexto é que a igreja não é uma fábrica de dinheiro. O dinheiro que é dado para a igreja, para os cofres da igreja, são para o reino de Deus, são para as coisas dele. E por isso que a gente tem que ter um critério. Olha, eu tenho mais cuidado com o dinheiro da igreja do que o meu. Muitas vezes pessoas vêm pedir coisas e eu dou do meu bolso, porque eu não vou dar da igreja. Os pastores que trabalham comigo sabem que funciona assim. Alguém chega assim e diz: olha, o Ministério X, eles querem saber se pode liberar R$500. Aí fico olhando. Sim, fala, sim, continua. Para quê? Eles vão comprar isso assim. Sim, e? Você não me explicou. Eu quero saber se eu posso autorizar isso ou não. Por quê? Porque eu quero saber se é necessário
ouça, isso é alguma coisa que... Não tem aqueles irmãos no ministério que sempre inventam alguma coisa? Tem pessoas que têm o dom de gastar dinheiro, né? Tem irmão que tem esse dom. Eu quero saber se é necessário, se vai melhorar o nosso culto, se vai ganhar mais almas. Olha, se não vai fazer isso, por que a gente vai investir dinheiro numa frescura de alguém? Entendeu? Então eu quero que os pastores, quando me tragam um orçamento de algum ministério, que eles digam assim: ó, não, a gente precisa disso porque isso e isso. Aí sim. Se alguém disser: olha, aquele microfone não está mais funcionando, aquela caixa não dá mais som, assim, agora vai prejudicar o pessoal de ouvir a mensagem, então isso aí nós precisamos repor. Não, mas é porque, sabe, tem uma caixa mais chique agora, né? Porque tem gente que tem um celular perfeito e quer o último lançamento. Ele tem um iPhone 4 que está fazendo tudo o que precisa, mas ele quer o 5, depois o 5S, depois o 6, depois o 6S, depois o SE, depois o 7, 7S, né? Que vai sair. E quer, todo tempo eles querem, e pegam aquele dia, eles compram por R$3.000, R$2.000, aqueles 5, um ano depois vendem por uns 300 e compram de novo, todo o tempo comprando coisas desnecessárias. Nós precisamos então ter esse cuidado, porque nosso dinheiro é de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, tudo que eu tenho é dele, e aquilo que é dado para a igreja também nós temos que ter esse critério, esse cuidado, porque é do Senhor. E aqui então Paulo mostra para a igreja que a igreja tem que ter um cuidado enorme, como ela dispensa isso, tem que ser transparente, tem que ter honestidade, e a gente capricha por isso, para que ninguém possa apontar o dedo, ninguém possa dizer: eu não vou dar porque aquele pessoal está roubando, né? Nós queremos realmente ter esse perfil em tudo que nós fazemos na nossa parte de finanças. Nós vamos parar por aqui, ainda tem mais um capítulo por vir na semana que vem. Que Deus abençoe a sua semana, tá? E que seja uma semana bem ordenada pelo Senhor.